Olá, estamos de volta com o nosso encontro semanal que traz para você as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Confira! Uma mulher com mais de 50 anos tem direito a participar de programas de reprodução assistida ou esta tentativa de gravidez tardia pode colocar em risco a vida dela e do bebê. A polêmica sobre a execução do traficante brasileiro Marco Archer, na Indonésia, traz ao debate as penalidades aplicadas aos crimes de tráfico internacional de drogas no Brasil. Conheça uma das rotas do tráfico e a incidência destes tipos de crimes que são julgados na Justiça Federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Uma mulher com mais de 50 anos tem direito a participar de programas de reprodução assistida ou esta tentativa de gravidez tardia pode colocar em risco a vida dela e do bebê. Acompanhe o caso e veja qual foi a decisão da Justiça Federal. No mundo inteiro há casais que sonham em ter filhos e aumentar a família, mas por diferentes motivos esse desejo acaba sendo adiado ou não pode ser realizado. Existem mulheres, por exemplo, que já estão com a idade um pouco mais avançada e não conseguem engravidar naturalmente. Muitas delas recorrem a técnicas de reprodução assistida, porque enxergam ali a solução para o problema. Mas a situação não é tão simples assim, pelo menos para mulheres com mais de 50 anos. Isso porque há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que limita a idade máxima das candidatas à gestação por meio de reprodução assistida a 50 anos. Se você com 50 anos engravidar naturalmente, é uma coisa. Agora, recorrer a processos que vão depender de uma equipe médica para forçar, né, digamos assim, uma gestação, porque as mulheres de 50 anos geralmente engravidam pela ovodoação. E elas são mais sorrateiramente rondadas por agravos à saúde, diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica. Então, por isso, por uma questão de bom senso, se recomenda que as mulheres não engravidem. Mas o tema é polêmico. Há quem defenda que a opção de engravidar ou não depois dos 50 anos, usando técnicas de reprodução assistida, deve ser do casal. Não sei, eu acho que a pessoa ela teria que ter o direito, né, porque 50 anos ao mesmo tempo é jovem, né? Eu tenho 45, né? Eu acho que deveria ter sido, sei lá, de repente discutido, né? O diretor do Conselho Federal de Medicina explica que a maior preocupação do CFM ao limitar a idade foi preservar a saúde da mulher e não tirar a autonomia dela. Mas ainda segundo ele, o assunto se tornou tão polêmico que o Conselho já pensa em rever essa questão. E vamos agora em março sentar e vamos verificar se nós continuaremos batendo na idade ou se vamos colocar a responsabilidade para o serviço de reprodução assistida que porventura queira fazer essa técnica em mulheres com idade que não preconiza a resolução. Eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém. Se a Câmara Técnica achar viável a retirada da idade, tudo bem. A responsabilidade será do diretor técnico daquela clínica. Enquanto isso não ocorre, os médicos precisam cumprir a resolução do Conselho. Caso contrário, podem ser punidos. O médico descumprir essa resolução, ele pode sofrer uma advertência, uma censura, uma suspensão do exercício profissional e até a cassação. Para garantir a realização do procedimento, um casal em Minas Gerais procurou a Justiça para que o Conselho Regional de Medicina do Estado não impedisse a realização da fertilização in vitro pelos autores da ação. A primeira vara da subseção judiciária de Uberlândia atendeu ao pedido do casal. Inconformado, o CRM recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
A desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso negou o recurso por entender que a limitação imposta pela resolução do Conselho Federal de Medicina confronta com a garantia à liberdade de planejamento familiar, prevista na Constituição. E, efetivamente, a resolução fere a legislação, fere o princípio da legalidade e, o pior, fere a própria ordem constitucional, né? Essa liberdade que é dada às pessoas de buscarem a sua felicidade, no caso que é através de um bebê, de uma criança. Essa resolução, ao generalizar dessa forma, pela idade, ela afronta a liberdade da pessoa, né, em busca desse tratamento. Então, o que o médico tem que ser feito, logicamente, mediante todos os exames, para saber se tem essa capacidade física para gerar o bebê. No caso específico, a desembargadora diz que, inclusive, o casal apresentou todo o histórico de saúde dos dois. Agora, com a decisão judicial, eles terão novamente a esperança da tão sonhada gravidez. Mas quem não pode mesmo engravidar tem ainda outra alternativa, a adoção. Adriana, por exemplo, está com 45 anos e precisou retirar as trompas. Ela tentou uma vez a fertilização, mas sem sucesso. A médica, então, desaconselhou novas tentativas. Adriana e o marido concordaram e decidiram adotar uma criança. Eu acho que esses pais aí que querem, né, de fazer de tudo para ter um filho biológico, eu acho que tem que ser respeitado, mas também lembrarem que existem né, filhos que podem chegar para eles de outras formas, né? Se eles precisam de filhos, filhos também precisam deles, né? Então, acho que tem que abrir um pouco a cabeça. Adriana ainda está na fila de adoção e espera ansiosa o dia em que receberá o telefonema informando sobre a chegada do filho. Para mim é como se falasse assim, eu quero engravidar. Não tem... Mas assim, do início, quando eu soube, né, que eu não poderia, isso se fortaleceu mais. Mas eu frequentava abrigos, em casa tem um caso de adoção também, eu convivia com uma criança também, né, que assim, não adotei, mas tinha uma relação muito próxima. Então, para mim, a adoção sempre foi natural devido a esses fatores, né? E significa ser mãe de um filho que está vindo de um jeito diferente, né, para mim. Depois do intervalo, o assunto é tráfico internacional de drogas. Conheça uma das rotas de traficantes na fronteira do Brasil com a Bolívia e de que forma a Justiça Federal vem atuando para ajudar no combate deste crime no nosso país. Após 11 anos no corredor da morte, o brasileiro Marco Archer foi executado na Indonésia pelo crime de tráfico de drogas. E no Brasil, quais são as penalidades para este tipo de crime? Sobre este e outros assuntos, eu converso com o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do DF, especializada em matéria criminal. A execução do brasileiro repercutiu nas redes sociais de várias formas, com críticas ao rigor da pena ou favoráveis à execução do traficante. O senhor, como juiz criminalista, acredita que o rigor da pena contribui para a redução desse tipo de crime no Brasil? A pena ela é um indicador do que é lícito e do que é ilícito, né? Mas mais importante que a valoração da pena seria a efetiva aplicação da pena. No Brasil, o que nós vemos hoje seria uma atuação bastante diminuta da Polícia Federal e das demais polícias na repressão ao tráfico de drogas, no seguinte sentido: se prende apenas os mulas, são aqueles pequenos traficantes, né, que realmente não conhecem toda a logística do tráfico. São pessoas captadas porque passam por um problema financeiro ou por questão de dificuldades materiais, e o grande traficante vê
naquele sujeito, naquele elemento, um potencial para realmente deslocar a mercadoria, a droga, de um estado para outro e às vezes até de um país para outro. O problema, então, não seria tanto a penalidade, mas a atuação maior da Polícia Federal. Eu na minha experiência, eu vejo que realmente há que se investir na logística, né, da Polícia Federal, no aparelhamento da Polícia Federal. Me parece que a Polícia Federal, ela hoje, está mais direcionada nos casos de corrupção, né, outros casos também, que são importantes mesmo, mas o tráfico internacional, pelo menos pelos processos que chegam na Justiça Federal, hoje muito pouco se atua na repressão ao tráfico internacional, né? Agora é importante a gente destacar a gravidade desse crime, porque ele está ligado também a tráfico de armas. Como o senhor vê a gravidade do crime de tráfico? Que às vezes as pessoas olham, não é tão grave, mas é grave. Realmente é uma ironia, né? Parece que nossa sociedade está passando por realmente um entorpecimento com relação à gravidade das condutas, né? Hoje a imprensa realmente, ela foca realmente no aspecto da corrupção, nos delitos contra a administração pública, que realmente são graves, mas me parece que pelo menos o Comando Constitucional, ele equipara o tráfico de drogas a crime hediondo, né? Que é o crime que mais afeta a sociedade. O crime de tráfico de drogas está ligado à saúde pública, reflete na dignidade da pessoa humana. Você pode conversar com qualquer pai de família, a coisa que ele tem mais medo é o filho se envolver, né, com tráfico, ou ser usuário de drogas, ser um dependente, que realmente isso arrasa a pessoa humana e causa danos irreparáveis aí à família, filhos, enfim. Uma das formas que a Justiça Federal tem encontrado para coibir o tráfico é instalar subseções judiciárias nas regiões de fronteira. Para ilustrar nossa entrevista, vamos exibir uma reportagem gravada em 2005 para o programa Via Legal, na cidade de Cáceres, no Mato Grosso, que fica na fronteira entre Brasil e Bolívia, uma das rotas do tráfico internacional de drogas. Localizada nas margens do Rio Paraguai, a cidade de Cáceres tem um grande potencial turístico pelas belezas naturais, com áreas de cerrado, de florestas e de pantanal. Mas por ser um município de fronteira, se tornou um corredor para o tráfico da cocaína que vem da Bolívia e abastece os grandes centros urbanos do país. Instalada em agosto de 2005, em 1 ano e meio, a subseção judiciária de Cáceres já condenou 152 réus pelo tráfico internacional de drogas. Ao analisar os autos, este juiz federal constatou que a maioria dos réus presos na cadeia municipal é composta de pequenos traficantes. O mais comum é ingerindo em cápsulas e diretamente no estômago, e vale alertar, ressaltar que se estourar uma cápsula dessa é overdose, é fatal, nem tem como fazer lavagem intestinal para resolver, é morte, não tem como resolver. O tráfico de drogas na fronteira entre Brasil e Bolívia atrai milhares de pessoas de todo o país. Cerca de 1/5 dos presos em Mato Grosso cumprem pena pelo tráfico de drogas. 70% dos presos por este crime são bolivianos ou brasileiros pobres. É a primeira vez minha, né? Fui tentar ganhar um dinheiro mais fácil, né? Entendendo? Estava desempregado e precisando de dinheiro, né? Aí fui tentar a vida fácil e aconteceu o fato de parar nesse lugar aqui, né? Os outros amigos, por isso estou acusado eu por eles. Eles trazeram e eu não trouxe nada. E eles tinham ingerido, sim. Com baixa escolaridade, desempregados, a maioria deles busca no tráfico um caminho fácil para mudar de vida, mas acaba encontrando a prisão ou a morte. É o último lugar da sociedade, né? Que daqui para frente só o cemitério. Para os mulas, aquelas pessoas que transportam a droga no próprio corpo, o tempo médio de condenação é de 5 anos. O traficante não tem direito à liberdade provisória e o cumprimento da pena se dá em regime fechado. Na cadeia, a vida se resume a um compasso de espera. A única atividade deles é o artesanato. Tem gente que tem que ficar dormindo pelo chão, né? Porque não tem onde dormir, quando chove, molha tudo aí. Ficar em pé.
Para coibir o tráfico na fronteira entre os dois países, funcionam postos do GEFRON, Grupo Especial de Fronteira. Os policiais são rigorosos na revista de pessoas e carros. Eles transportam mais no tanque de combustível e nos pneus, nos step. Nós verificamos todas as partes dos veículos aí. Aqui os policiais encontraram algumas poucas folhas da coca. Utilizam para mascar, também utilizam para remédios caseiros e para dolor de estômago. Há muitas formas de utilizar. As lotações que fazem o transporte de passageiros entre os dois países também são examinadas e, um a um, os passageiros revistados. Os policiais suspeitam deste boliviano que transporta R$3.000 em dinheiro. Ele alega que foi fazer compras no Brasil. Ele disse que veio para comprar um material e não comprou no Brasil, mas ainda é suspeito. Agora, a questão de evasão de visto, se fosse acima de R$10.000. Na cadeia pública de Cáceres, alguns presos garantem que aprenderam a lição. Prestar mesmo, você tem que prestar para a sociedade, né? Depois pagar seu erro e seguir a cabeça em frente. Sair lá fora, abrir um armazém, um mercado, qualquer coisa, entendeu? E vai trabalhando honestamente, sem tráfico, sem nada. Parar um pouco de fazer coisa errada e arrumar um serviço para trabalhar, né? Porque não compensa o crime não, né? O que chama atenção é a atualidade desta reportagem. Ou seja, o pequeno traficante utilizado como mula normalmente é quem fica preso. O grande traficante dificilmente é pego pela Polícia Federal e, consequentemente, pelo Judiciário. O senhor falava há pouco dessa situação que a gente viu bem, a questão dos mulas. É verdade. O tráfico, principalmente o internacional, o tráfico internacional de entorpecente, que é o crime que a Justiça Federal processa e julga, ele realmente, como eu disse, ele requer um aparelhamento da Polícia Federal para descobrir rotas, corredores, de onde vem a droga, né? E isso requer um investimento maciço em equipamentos tecnológicos, interceptação telefônica, interceptação telemática e também uma logística bastante eficiente de monitorar esses diálogos, de saber a hora de atuar, né? Por isso que a gente tem as figuras, né, do flagrante esperado, a Polícia Federal tem que esperar o momento certo de realmente efetuar a prisão desses traficantes. Tudo isso é um tema bastante delicado. Enquanto que o mula, né, o pequeno traficante, ele realmente é pego, como eu falei ali, de forma individualizada pelo grande traficante e ele sempre deixa rastro. A Polícia Federal, para ela é bem fácil de identificar essa figura. Ele se apresenta nervoso, né? Ele não sabe responder as perguntas, apresenta ali com muito dinheiro, como foi mostrado ali na reportagem, a pessoa suspeita, e os policiais são treinados em identificar esse tipo de situação. Agora, o grande traficante não, o grande traficante ele sabe como falar em códigos, né? Ameaçar pessoas, né? Inclusive uma coisa que os traficantes gostam de fazer, os grandes traficantes, a gente vê até em filme, né? Se aliar à população, né? Como se fosse um benfeitor social, né? Então ele é visto assim até com certa simpatia pelo povo. Vou só falar um dado aqui, eu estou há quase 10 anos na vara aqui do DF. Nesse período eu já julguei, nós já processamos e julgamos aí algumas dezenas de tráfico internacional. Eu realmente nunca julguei, nunca condenei um grande traficante. Sempre são mulas, sempre são pessoas, né? O que realmente a conclusão é de que realmente a política é de enxugar gelo, né? Você pega pequenos traficantes e não vai ao cerne do problema, né? Que requer investimento, requer realmente um melhor aparelhamento. Vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Eu converso com o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite sobre tráfico internacional de drogas. Até já! Converso com o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do DF, sobre tráfico internacional de drogas. O que mudou, doutor Ricardo, na nova lei? A Lei 11.343 de 2006,
ela aumentou a pena mínima para o tráfico de drogas, né? Ficou agora de 5 a 15 anos, né? E ela, para o usuário, ela descriminalizou a conduta, né? Hoje, se um usuário for pego com drogas, ele não vai receber uma medida privativa de liberdade, uma pena de prisão, né? Então, o que define o que é usuário, o que é traficante? São circunstâncias do caso concreto. A pessoa que é apreendida, por exemplo, com uma balança, né, há que se deduzir, né, de que ela está ali para pesar, né, na venda, né, ou então ela é apreendida ali em um local conhecidamente que é objeto da mercancia, ponto de drogas, né? Ou então ela pega ali com muito dinheiro, né, com uma renda incompatível com o trabalho realmente que ela exerce, né? Então, as circunstâncias do caso concreto é que realmente o juiz deve sopesar, o membro do Ministério Público, a autoridade policial, para enquadrar a conduta do agente. Se é usuário, né, adquirindo a droga para consumo pessoal, ou se é traficante, adquirindo a droga para revenda, para ceder para outras pessoas, né? Mesmo sem um intuito gratuito, né? Por exemplo, considera-se traficante até a esposa que vai ao presídio, né, e leva a droga para o marido. Tá? Agora, o usuário ele tem normalmente uma pena alternativa e a quantidade também é bem menor. Essa é até uma medida bastante discutida, porque a lei 11.343, ela fala que o juiz vai impor medidas como admoestação verbal, multa, né, prestação de serviço. Mas se o usuário não cumprir nenhuma dessas medidas, ele não pode ir para a prisão. Então, fica a admoestação verbal, realmente ela não surte o efeito, né, esperado, né? A pessoa ali está... É um dependente químico. Eu acho que realmente andou muito mal a legislação descriminalizar esse tipo de conduta. Realmente o usuário é bem menos, o poder dele, né, a atuação dele para a sociedade é menos nocivo que o traficante, mas não pode deixar de ser crime essa conduta, porque o usuário ele alimenta o tráfico. Pois é, o que eu ia lhe perguntar, no Tropa de Elite, que o senhor falou há pouco, tem essa cena em que diz quem alimenta o tráfico são os consumidores das zonas ricas, no caso do Rio de Janeiro, lá na Zona Sul. Você tocou numa questão interessante, né? Porque, por exemplo, o crime de receptação, né, é o crime que a pessoa ela tem que saber que quando ela adquire a mercadoria, aquela mercadoria ela pode ter origem ilícita. E o usuário, ele sabe que ele alimenta o tráfico. Inconscientemente, ou, aliás, conscientemente, ele sabe que alimenta o tráfico. Eu acho que não deveria deixar de ser crime. Põe uma pena menor, como era na Lei 6368, mas não descriminalizar. Então, né? pela sua análise, está tudo dominado. O usuário tem essas, digamos assim, a coisa está muito solta. E o grande traficante não é preso. Não. Então, realmente... a minha experiência como juiz criminal aqui no DF é essa. Você, como diz na linguagem popular, a gente enxuga gelo, né? Porque liberalizou, né, para o usuário e realmente a atuação da Polícia Federal é no pequeno traficante, né? Ela pode até uma vez ou outra pegar a rota de tráfego, apreender avião, mas não é usual. Tanto é verdade que o Brasil hoje superou o México, né, no tráfico de drogas, né? Nós hoje somos corredores aí para a Europa, né? O consumo de drogas sempre vem aumentando, o que realmente corrobora a informação de que a repressão ao tráfico de drogas tá sendo fracassada. É que dá, né? mais repercussão na mídia prender um corrupto do que um traficante? É verdade. A nossa sensibilidade está mudando, né? O que é grave, o que não é. Né, a corrupção realmente é grave, o Estado deixa de atingir os fins que ele se propõe, mas é um crime contra o Estado, né? Assim, primordialmente contra o Estado. Todo crime é uma violação do Estado, mas o tráfico de drogas ele viola primeiramente a sociedade, a pessoa humana. E o principal critério, né, da Constituição Federal, acho que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado existe para proteger a sociedade, não para se proteger. E no caso do crack, que está infestando os grandes centros urbanos aí com uma verdadeira doença social, como que o senhor vê? O crack é uma droga que tem alto poder, né,
lesivo que causa agressividade, né? E hoje os números de homicídio, a violência é estritamente ligado ao comércio de entorpecentes. Então, realmente, atuando de forma mais eficaz, coibindo de forma severa o tráfico de drogas, tanto no âmbito internacional como nacional, realmente os patamares de violência e de criminalidade vão cair. Isso com certeza. Eu li recentemente que quase 2/3 dos crimes de homicídio são ligados ao tráfico. Então, realmente, tem que ter uma atuação bastante eficaz da polícia, tanto estadual como federal, nesse tipo de delito. E a liberação da maconha, que está aí com as marchas, presente nas redes sociais, como que o senhor vê? É uma questão, né, que está bastante forte, inclusive na seara internacional, né? Eu lia que os Estados Unidos, em alguns estados, já liberaram para o uso recreativo, inclusive, não só terapêutico, né? É uma área mais médica, né? Assim, se é benéfico ou não, né? Mas eu vejo, assim, pelo menos numa reportagem da revista Veja, as consequências negativas, né? Da liberação da maconha, porque ela é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? 90% das pessoas que usam cocaína, crack, iniciaram na maconha. Né? Então você começa, né, o efeito alucinógeno. Já que a maconha não está fazendo mais efeito, você passa para outro tipo de droga. E veja bem, a finalidade da maconha, realmente, por que ela é entorpecente? Porque ela realmente diminui a sua capacidade volitiva. Né? Hoje eu lia também que 30% dos jovens da Holanda estão praticamente quase inutilizados pelo efeito da maconha, né? Ela pode até não causar agressividade, o que é até contestável isso aí, que não causa agressividade. Tem estudos que dizem que sim, outros que não vou entrar nessa polêmica, mas que realmente ela diminui a capacidade laborativa, eu acho que é inquestionável, né? Assim, né? Até a figura, né, do usuário de maconha, sempre aquela figura lenta, né, de fala mansa, né, e realmente diminui a capacidade de entender, de entendimento da situação e até laborativa, né, que principalmente para o jovem é fundamental. Claro. Olha, em qualquer escola, o estudante que usa maconha, há um decréscimo na nota, em toda. Então eu acho que não se deve liberalizar a maconha. Eu acho que ainda deve continuar a ser crime, logicamente com um patamar de pena mais baixo, que a cocaína, o êxtase e outras drogas mais pesadas, mas aí o juiz faz a proporção, né, na quantidade da droga. A própria lei 11.343, ele estabelece um mínimo e um máximo, levando em conta a quantidade da droga apreendida, o poder nocivo da droga, né? Obrigada, então, pela sua participação no nosso programa e volte mais vezes. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal, no endereço trf1.jus.br. Até um próximo encontro.